Os bancos e as instituições financeiras, eles estão na mira do superendividamento. Sabe por quê? Porque os bancos e as instituições, hoje, eles precisam, ao oferecer um crédito, antes da contratação, eles precisam executar algumas condutas que a Lei 14.181 traz. O dispositivo do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o artigo 54D, ele vai falar o seguinte, que as instituições financeiras, o fornecedor de crédito, ele deve informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerando a idade desse consumidor, a natureza, a modalidade do crédito que é oferecido àquele consumidor, sobre todos os custos incidentes nesta operação, além de observar as regras que já vêm estatuídas no nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E tem que avaliar também, de forma responsável, as condições desse crédito do consumidor. Tem que analisar as informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito e observar todos os limites aí de dados, principalmente no que se refere à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor e ao avalista, ao garante daquela obrigação, o contrato de crédito. Isso aí nem precisaria estar estampado na lei, porque o direito à informação e o direito do consumidor ter uma cópia do contrato já é um direito básico que vem estatuído lá no artigo 6º. Mas a lei do superendividamento fez questão de trazer esse dispositivo expresso no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E quais as consequências para esse descumprimento? O que acontece com os bancos se eles descumprirem a lei? Olha, antes de falar quais as consequências que ocorrem com as instituições financeiras e com os bancos, eu também tenho que dizer que é proibido às instituições financeiras, na oferta de crédito, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta ao SPC e Serasa. Isso aí é vedado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor hoje, com esta lei do superendividamento. Omitir ou dificultar a compreensão sobre o ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo. O banco tem que informar para aquele consumidor que há risco nessa contratação. Quais os riscos que aquele consumidor pode sofrer ao contratar um crédito? Ele não pode ocultar ou dificultar a compreensão deste consumidor. Tem que ser tudo claro, tem que ser tudo transparente a esse consumidor que toma o crédito de uma instituição financeira ou de um correspondente bancário. Sabe essas financeiras aí de esquina, esses correspondentes bancários que querem abusar, inclusive, dos aposentados com esses créditos consignados que são descontados nos benefícios do INSS? A lei do superendividamento vem colocar em xeque a conduta dessas financeiras. E é também vedado a essas financeiras assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto ou serviço de crédito, principalmente se tratar de um consumidor idoso, do consumidor doente, aquele que está em estado de vulnerabilidade agravada, ou uma contratação que ele oferece ao consumidor, esse banco, mediante um prêmio. Isso aí é um absurdo, o que essas financeiras fazem. E condicionar também o atendimento de pretensões do consumidor ou o início das tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais. Forçar o consumidor a desistir das suas demandas judiciais contra o banco,
para atender aí às pretensões futuras deste consumidor. É, então, prática abusiva, é vedado às instituições financeiras fazerem isso. E o artigo 52 já dizia também que no fornecimento de produtos ou serviços que envolva a outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor ele deverá informar prévia e adequadamente a este consumidor o preço do produto que o consumidor está adquirindo ou do serviço em moeda corrente nacional, logicamente, o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legalmente previstos e o número e a periodicidade das prestações. A soma total a pagar com e sem financiamento. Então, as instituições financeiras, os bancos, eles precisam informar muito bem ao consumidor. Aí você pode falar, João Marcos, mas se o banco não fizer isso, o que acarreta a este banco que não fizer isso? O descumprimento de qualquer desses deveres pode gerar consequências para as instituições financeiras. E sabe o que gera? Judicialmente, a redução dos juros, dos encargos e de qualquer acréscimo ao débito principal e a dilação do prazo para pagamento, previsto lá no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor de crédito, que no caso são os bancos e as financeiras, sem prejuízo, logicamente, da indenização por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. Sabe por quê? Porque a indenização, no nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ela é integral. Tá certo? Então, você vê que as instituições financeiras e os bancos, eles estão em xeque com a lei do superendividamento. Eles precisam obedecer o que está previsto no nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá certo? Então, fica aí este vídeo para você. Curtiu esse vídeo? Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente. Tem alguma dúvida? Deixe o seu comentário aqui.